Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores que sempre acompanham aqui o Lente Espírita. Aqui é Gabriel Marins e estamos aqui para mais um episódio não esperado no Lente Espírita. Não esperado, pois são episódios com uma característica de urgência frente aos acontecimentos que estamos vivendo junto com vocês e nos tocam profundamente a alma. Não é isso, Rosália? É isso, pessoal. Foi assim com o episódio 16, uma conversa além do aborto, onde conversamos sobre o caso de uma criança que fez um procedimento médico para o aborto. Foi assim também no último episódio, o episódio 33, sobre o luto, frente ao número alarmante de mortes que nós vivemos nessa pandemia. E assim será nesse episódio de hoje, após tantas fatalidades, frutos da violência direta contra grupos específicos. Não bastassem as 500 mil mortes pela Covid no nosso país, as violências não cessam. Homofobia, racismo, feminicídio estão presentes na nossa sociedade, massacrando a nossa juventude, massacrando a nossa população negra, massacrando as nossas mulheres. No último dia 6 de maio, nós tivemos uma chacina no Jacarezinho, a maior chacina da história do Rio de Janeiro, Nós tivemos agora, no dia 6 de maio, nós tivemos também no último dia 9 de junho, o assassinato da modelo, da influencer Kathleen Romeu, grávida de 9 meses, numa ação completamente desastrada da polícia no Lins. Temos também a Vitória Melissa, uma jovem espírita de 22 anos, participante do Polo 10 do Comerge, da Mocidade da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, que foi morta a facadas por um homem que não aceitou a sua vontade de uma simples amizade ao invés de um relacionamento. Nossos jovens espíritas estão morrendo. Não estão longe das nossas casas espíritas a violência. Nós precisamos falar sobre isso, Já conversamos sobre racismo, machismo e homofobia no Lente Espírita, que são violências estruturadas na nossa sociedade, frutos do egoísmo mais primitivo que habita em nós. Mas o que ainda não conversamos e urge conversarmos é por que, galera, porque o movimento espírita, no geral, ainda é tão tímido em se posicionar e lutar para diminuir e acabar com essas violências, que têm corpos marcados, pele, sexo, classe social. Porque, se esses prejuízos, como diz a questão 799 do Livro dos Espíritos, que atravancam o nosso progresso, não são atacados na sua raiz, como nos indica a questão 917 do próprio livro, e que a gente estudou em uma série de 3 episódios aqui, que foi o egoísmo estrutural. Porque essas violências, galera, nos corpos de mulheres, de negros, de gays, de lésbicas, de pobres, são não só comuns na nossa sociedade, mas também naturalizados, banalizados. Então, meus amigos, para nos ajudar a colocar a lente espírita nesse tema, para nos ajudar a falar sobre casos que acontecem dentro do nosso movimento, debaixo do nosso nariz, além de nos ajudar a responder essas perguntas, nós vamos receber um grande time que irá se apresentar na resposta, Diferente da estrutura dos podcasts que nós temos feito, nas respostas os nossos amigos irão se apresentar. Fiquem conosco até o fim, ao final desse episódio, que nós temos a certeza que vocês irão gostar. Nós temos a proposta, uma proposta que pode ser uma contribuição coletiva para a mudança desse cenário. Vivemos, galera, em uma sociedade patriarcal, onde o machismo é exercido de maneira explícita ou velada. O movimento espírita é composto por pessoas dessa nossa sociedade. E apesar de seus princípios nos inspirarem uma igualdade de gênero, o movimento espírita também possui características desse machismo, desse mesmo machismo que estrutura a nossa sociedade. Esse tipo de violência pode estar presente nas atividades que nos são mais caras dentro da casa espírita e talvez por isso nos passem desapercebidas.
Quando isso ocorre, podemos não só legitimar práticas violentas, como também sermos nós, em algum grau, agressores. Com o objetivo de nos ajudar a ver alguns exemplos disso e nos dar elementos na busca de caminhos que possam contribuir para que os casos como esse não ocorram, vamos ouvir na voz da Rosália o relato de uma companheira espírita que sofria violência doméstica e buscou a casa espírita para receber auxílio. Mensagem de uma ouvinte nossa, querida, mãe e filha negras. Abre aspas. Durante muito tempo, sofri violência doméstica em casa e em algum momento pedi ajuda na casa que frequentava e foi recomendado que colocasse o nome do companheiro na seção de desobsessão, pois a ideia era de que fosse algum espírito inferior que o influenciava a beber e a ser violento. Foi feito atendimento fraterno com ele, participou durante muito tempo de reuniões de desobsessão. Sempre fui aconselhada a entender aquilo, porque eu deveria estar resgatando algo que fiz no passado. E além disso, pelo fato de ser trabalhadora, os espíritos inferiores o usavam para me afetar. Porém, isso durou mais de 5 anos. Até que eu não suportei mais aquela situação e fui conversar novamente sobre o assunto e comuniquei que ia me separar. E aí foi recomendado que tirasse o nome dele da desobsessão. Isso mostra que existe uma ideia de que o machismo estrutural que acontece na sociedade brasileira é decorrente de influência espiritual inferior, desconsiderando todo o contexto social. Minha filha, ao visitar uma casa, foi orientada a ir para a reunião das famílias assistidas. Pela cor da pele, pela classe social, pelo gênero, vemos a desigualdade não em pauta de desconstrução, mas a desigualdade como conduzida apenas do ponto de vista de uma influência espiritual, sem levar em conta o corpo que nós habitamos numa sociedade tão desigual como é a sociedade brasileira. Se essas violências estão por nós naturalizadas no movimento espírita, passamos a não conseguir vê-las, e se não as vemos, não as tratamos. Casos como esse também nos chocam e temos dificuldade de pensar que isso pode acontecer dentro de um atendimento fraterno, dentro de uma reunião mediúnica, dentro de uma mocidade espírita. E se acontece, precisamos pensar como coletivo espírita o que podemos fazer nas nossas casas para que isso não volte mais a acontecer. Como falamos na introdução, no último dia 2 de junho, o Brasil ficou chocado com a vítima do feminicídio, a Vitória Melisso, uma jovem de 22 anos que foi morta a facadas no shopping mais famoso de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. A Vitória era espírita e nós conversamos um pouquinho com a Tomásia, essa grande mulher, essa mulher que trabalha tanto pelo movimento de Niterói e de São Gonçalo, uma educadora espírita de excelência, companheira da Vitória em Comerges. Vamos ouvir o que a Tomásia tem a nos dizer. Oi, Rosália. Eu conheci a Vitória Melissa nos eventos de jovens espíritas. Eu coloquei no Facebook falando sobre isso, porque é muito triste, como evangelizador que sou, ver dentro das casas espíritas essa discriminação. A gente quase não vê mulheres mandando alguma coisa dentro da doutrina. A gente vê palestrantes falando, muitas vezes,
pejorativamente sobre a mulher e as pessoas se calam. Eu acho que como evangelizadores que somos, nós podemos ajudar o jovem a entender que pessoas são pessoas e que respeito é o respeito ao ser humano. Não é porque ela é mulher ou porque é homem. Eu criei um casal de filhos, sendo que o menino foi criado como menina. Na minha casa, menino lava, passa, arruma, cozinha e respeita o outro. Eu sempre disse para os meus filhos que eles não tinham que me respeitar porque eu era mãe deles, mas porque eu era um ser humano e merecia ser respeitado. E isso gerou respeito a todo humano, a todos aqueles que estão à volta deles. Meus filhos são considerados assim, respeitosos. Então, o que a gente vê dentro da casa espírita, que não se fala sobre isso. Não se fala sobre esse mando que o homem tem, né? Não se explica para o jovem que o amor é maior do que isso, que amor não é posse, é diferente de posse. E isso me entristece muito, porque o que a gente vê, as pessoas falam, mas não existe nenhuma ação efetiva dentro do movimento espírita contra isso. Se você vai em uma passeata, tem sempre alguém que fala, que discrimina você. Eu danço, eu tenho 70 anos, continuo dançando enquanto eu aguentar, eu vou dançar. Eu faço jazz, faço sapateado, dancei no Ousar com Cristo, só que quando eu ia para o ensaio do Ousar, tinha gente que dizia para mim, você vai dançar? Por que você vai dançar? Você não acha que você tem muita idade para estar dançando? Eu ouvi isso dentro do movimento espírita. Eu acho que a gente tem que lutar assim, tem que começar um movimento muito sério na sociedade, né? E quanto sociedade que somos, né? Nós lidamos com jovem, com criança, né? Começar a mostrar para ele que a vida não é isso não. Que pessoas são pessoas e que nós não somos donos de ninguém. Eu acho que nós precisamos parar, se reunir, pensar nas diretrizes que podemos tomar em relação a isso, né? A feminicídio, homofobia, racismo. Racismo, eu posso falar bem, porque eu sou negra, sou preta, né? Meus filhos são pretos, meu marido era preto, minha família é preta, meus netos são pretos, minhas netas, aliás. Então, o meu filho, enquanto não chegava em casa, eu não dormia, porque ficava pensando o que poderiam estar fazendo com ele na rua. E é um rapaz que trabalha, fez faculdade, é educado, consciente dos seus deveres, mas ele dizia para mim, mãe, todo dia, quando eu pego o ônibus na Avenida Brasil, quando o ônibus é parado, o primeiro a ser revistado sou eu. Então, existe sim, existe alguma coisa que quer que nós não existamos. É uma coisa muito séria isso. E que devemos lutar sim, lutar contra. Não é porque somos espíritos que não vamos para a rua levando cartazes e falando, não queremos mais isso. Não quero mais ver pessoas mortas, né? Como foi essa menina. Não quero ver.
Porque, como foi ela, pode ser minha filha, minha neta, meu filho. Por que não? Né? É que as pessoas acham que isso acontece na casa do vizinho. Não acontece só na casa do vizinho, não. Pode acontecer na nossa casa, sim. Eu fiquei muito sentida com isso, porque eu conheci a menina. De minha parte, eu vou continuar lutando e instruindo na minha evangelização que isso não se faz, que nós não somos donos de ninguém. Principalmente porque você está vivo, hoje você pode cair ali e amanhã não está mais aqui, né? Então, eu acho que respeito é tudo nessa vida. Obrigado pela oportunidade, né, de falar, porque a gente às vezes é considerado doido dentro da doutrina espírita justamente por ter essa posição firme de que a gente precisa sim falar sobre isso, discutir isso. Precisamos e isso é urgente, né? Obrigado, beijo grande para você. Ainda sobre o caso da Vitória Melissa, é muito importante a gente trazer a nota que foi emitida pelo 37º Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo, órgão vinculado à federativa, uma nota importante onde o conselho, o seu, expressa o seu profundo pesar pela morte da Vitória Melissa, fundamenta no espiritismo que o machismo e a sua expressão mais vil, que é o feminicídio, são completamente contrários à lei divina e que isso é um reflexo de um atraso social e que nós precisamos, abre aspas, construir uma sociedade mais justa e equânime, em que o respeito a todas as pessoas seja a base para a construção de um planeta de regeneração e que todos possam ter o seu direito de ser e de viver garantidos. Fecha aspas. Convidamos também a nossa amiga do canal Meninas Espíritas, Carol Oliveira, e perguntamos a ela se ela já viveu algum caso de machismo dentro e fora da casa espírita e como ela recebe, como toca o coração dela quando chegam as notícias de casos de feminicídio como o da Vitória. Fala galera do Lente Espírita, ou melhor, oi boys and girls, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Carol Oliveira, eu sou do canal Meninas Espíritas. Pois é, sim, fora principalmente, né? Infelizmente, alguns anos atrás, indo para o trabalho, eu estava no ônibus e eu sofri um assédio muito grave, que me deixou muito mal. Enfim, melhor não dar detalhes, né? Mas enfim, ocorreu esse episódio comigo. E na hora você fica imóvel, né? Você fica sem reação. Às vezes a gente questiona muito, né? Por que essas vítimas de assédio não fazem nada, não gritam. E só sentindo na pele o que é passar por esse momento, você consegue entender assim, né? O que você trava, você entra no estado de choque. E isso aconteceu, e isso é muito o reflexo, né, do machismo que a gente tem por aí, da gente objetificar, principalmente o corpo da mulher, né? Então, a mulher estar ali para servir, né? Então, essa é uma ideia que vem lá de trás, né? Desde a antiguidade, quando a mulher não podia fazer nada, né? Então, a mulher era ali para procriar e é isso aí, né? Vocês que lutem. E aí, enfim, até a gente mudar toda essa mentalidade, até a gente
né, se organizar como sociedade vai levar um tempo ainda. Bom, e dentro da casa espírita, eu acho que o machismo ele está muito presente na questão da não representatividade de mulheres, né, dentro do movimento. Se a gente parar para pensar, até olhando os dados aqui, né, do Meninas Espíritas, enfim, das páginas que eu tenho, a maioria dos seguidores são mulheres. A gente observa uma grande quantidade de mulheres trabalhadoras do centro espírita. Só que se você for olhar para as lideranças, você vê ainda, né, muitos homens ainda, né? Então, na maioria do corpo diretivo, presidentes, dirigentes, enfim, das instituições, são homens, né? Homens e, enfim. Além disso, também a gente vê nos próprios congressos, nos grandes eventos. Eu sinto muita falta de mulheres palestrantes, né? A gente vê ali as programações. Claro, não posso generalizar. Claro que a gente tem os eventos que dão espaço, né? Diversificam o quadro ali de expositores e tudo mais. Mas se a gente observar com carinho, a maioria vai ser homens também, né? Então, eu acredito que mesmo as mulheres compondo aí a grande maioria dentro do movimento, nas posições de liderança, nas posições de fala, enfim, ainda existe essa barreira aí que a gente tem que começar a mexer aí, né, meu povo? E claro que a cada notícia que a gente recebe, né, de uma morte de uma mulher, né, por feminicídio, cara, o coração fica dolorido, né, fica triste, porque a gente sabe que isso acontece ainda por muita ignorância, né, das pessoas e de um modo geral. Então, é muito triste, mas eu acredito também que nós espíritas temos esse papel de mudança, né? Tem até Allan Kardec que coloca aí, né? Fala, é uma besteira a gente, né, não querer a igualdade, né, entre os gêneros, porque nós acreditamos em reencarnação. Se acreditamos em reencarnação, então a gente tem que lutar para que todos tenham os mesmos direitos, para que todos sejam tratados da mesma forma perante a sociedade, porque, querendo ou não, se nós acreditamos em reencarnação, hoje você pode estar homem, mas amanhã você pode vir mulher, num corpo de mulher, num corpo de um trans, de um homossexual, e por aí vai. Então, se nós acreditamos em reencarnação, não faz sentido a gente não acreditar também nos direitos iguais para todo mundo. Homens, mulheres, homossexuais, transexuais, enfim, todas as pessoas de todos os credos e principalmente também, né, a gente fala muito da população preta, enfim. Então, se nós somos espíritas e acreditamos, né, em todos esses conceitos, a gente tem que trazer também dentro do nosso coração essa questão da igualdade também, perante a todos. Uma das chances que temos de evitar que casos como esses continuem acontecendo e falar sobre essa temática dentro das nossas casas espíritas é fazer parte do nosso estatuto. Propostas de diretrizes. O machismo ele é reflexo do materialismo mais primitivo em nós e criou marcas profundas na nossa sociedade e também na nossa casa espírita, né? Por que não dizer, né? E por que não ter essa certeza de que se está em toda a sociedade, está na nossa casa espírita? Assim como a obsessão, se não a revelarmos e a tratarmos, ela agrava. E um dos muitos agravamentos do machismo é justamente a homofobia. É por isso que nós convidamos o nosso amigo Jean Paul, do perfil @umgayespírita, para nos contar a sua vivência com a homofobia
dentro e fora da casa espírita. Jean, é com você. Oi, galera, um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Eu, enquanto homem cisgênero, branco, homossexual, venho aqui dar um pouquinho da minha contribuição e do meu relato enquanto homossexual, enquanto integrante da comunidade LGBTQIA+. Como todos nós, né, que estamos dentro aí dessa classificação LGBTQIA+, fora desse padrão heterossexual, cisgênero, já sofri, sim, homofobia fora da casa espírita e dentro da casa espírita. Fora da casa espírita, através das piadas, através dos olhares, quando um casal com um ex-namorado meu, nós estávamos de mãos dadas na rua e um grupo de moleques, rapazes, começaram a caçoar da gente. Outra vez foi no ônibus, esse mesmo ex-namorado, nós estávamos juntos no ônibus, sentados, trocando carícias como qualquer casal, né, dentro do padrão, e uma mulher que parecia religiosa, pelo que ela falou pra gente, né, disse que iríamos queimar no inferno, que estávamos condenados e tudo mais. E ela fez isso descendo do ônibus, meio que espumando todo aquele ódio, sabe? Mas dentro da casa espírita, um pouco diferente, vamos dizer assim, porque as coisas são muito mais veladas, são muito mais sutis, sabe? Mas não deixa de ser homofobia. Muitas vezes parte muito mais do lugar da ignorância do que propriamente do ódio. Muitas vezes a gente vê a reprodução desse preconceito muito por conta dessa ignorância. Na minha adolescência, por exemplo, quando eu estava me compreendendo homossexual, entendendo a minha condição de orientação afetivo-sexual, eu ouvi da coordenadora da mocidade coisas do tipo a pessoa que é homossexual deve se abster da prática sexual, deve sublimar a libido, porque isso é um desvio de caráter, você está fugindo do seu planejamento reencarnatório. Então a gente ainda ouve esse tipo de colocação, muito sem fundamento, muito sem aprofundamento do que seja realmente a sexualidade humana nas casas espíritas, nas instituições espíritas de um modo geral. E eu, enquanto um gay espírita, criador desse perfil, recebo muitos relatos parecidos com esse, de diversas partes do Brasil. Jean, no meu lugar de homem branco, cisgênero, heterossexual, eu me sensibilizo quando vejo uma notícia sobre crimes relacionados à homofobia. Mas tenho certeza absoluta que isso não é nem de perto aquilo que você sente. Para nos ajudar a nos colocar ainda mais no lugar de quem tem uma orientação sexual diferente da nossa e nos movimentar a tomar parte nessa luta contra a homofobia e a favor do amor, você poderia nos dizer como você recebe essas notícias de crimes movidos pela homofobia? Aproveite também e conte um pouquinho para os nossos ouvintes do papel pedagógico espírita da sua página na luta anti-homofóbica. A gente tem visto um número cada vez mais crescente, né? De mortes, de casos de assassinato de pessoas LGBTQIA+, e isso pega a gente num lugar de muita dor, de muita angústia, de saber que isso pode acontecer com a gente, né? De que a gente pode sofrer essa violência. Por um lado, a gente é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, né? Por um lado, a gente vê essas notícias de um modo triste, claro, a gente tem essa sensação de que ela está aumentando. Por um lado, é positivo que a gente noticie isso no sentido de chamar a atenção das pessoas
para essa violência que a comunidade LGBTQIA+ sofre, mas ao mesmo tempo é muito triste, é muito doloroso, né? Eu, enquanto um gay espírita, procuro sempre dar visibilidade a esse tema, falar sobre esse assunto, dizer que as vidas LGBTQIA+, as vidas negras, as vidas faveladas, marginalizadas importam muito, porque a gente tem que discutir esse tema para que esses corpos não sejam mais permitidos que morram. Existem aqueles corpos, né, que a gente permite que sejam chorados, que sejam velados, justamente por conta dessa marginalização, e isso não pode mais acontecer. Então, eu procuro sempre dar visibilidade a esses assuntos, aos assuntos que importam, aos assuntos que são necessários, aos assuntos que são atuais, aos assuntos que precisam ser debatidos. O Espiritismo precisa se relacionar com esses assuntos para que provoque, então, mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, mudanças coletivas que vão nos levar para um lugar daquela lei de justiça, amor e caridade. O espírita não pode se abster de falar desses assuntos. E o feedback que eu recebo do pessoal que me segue é muito positivo. Grande maioria se identifica com esse assunto, né? Até mesmo por conta do nome da página. Então, considera importante que esses assuntos sejam debatidos e participam, sabe, nos comentários, participam pelo direct desse debate, o que me deixa muito feliz e me faz perceber que o objetivo está sendo alcançado. Espíritas, precisamos falar sobre racismo. Esse foi o título dos episódios 8 e 9 do Lente Espírita, onde conversamos um pouco sobre essa forma de violência enraizada e naturalizada da nossa sociedade e que também chega nas nossas casas espíritas. O André Raí é um jovem músico talentosíssimo, regente de coral, ator, espírita, e topou conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto. Nós fizemos a seguinte pergunta para ele: André, você já viveu racismo dentro e fora da casa espírita? Olá, gente, tudo bem? Então, me chamo André Raí, eu atualmente faço parte da oficina de estudos da arte espírita, sou trabalhador também do Lar Teresa, em Copacabana, mas trabalho no núcleo Austin, em Nova Iguaçu, e estou como regente do coral da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca. Com relação a se eu já sofri racismo dentro ou fora da casa espírita, nas instituições onde eu participo, não, eu nunca passei por situações de racismo, mas já aconteceu comigo em outras instituições. Um caso bem mais forte para mim foi quando eu fui visitar uma casa espírita na Zona Sul. E ao chegar nessa casa, que as pessoas falam muito bem dessa instituição, fui lá para conhecer. E quando chegar na porta, a pessoa ficou olhando de cima a baixo. Olhou primeiramente minha perna, olhou a vestimenta que eu estava vestindo. Eu cheguei e disse: boa tarde, tudo bem com vocês? Ah, tudo sim. Então, gostaria de conhecer. Aí não deixou nem terminar de falar. A pessoa falou assim: pode ir embora, que hoje não é dia de assistência, não. Não tem compras para dar hoje para vocês, não. Eu disse: não, eu quero conhecer, não quero saber. Olha só, com licença, hoje tem reunião pública, não tem como atender, a parte assistencial da casa é só no domingo, então você vem aqui. Eu falei: não, eu quero só conhecer a instituição. Em moral da história, eu falei de onde eu era, que eu falei que era membro do Lar Teresa, e aí já mudou totalmente a forma da abordagem da pessoa. Nossa, mil desculpas, é porque eu achei que você fosse dar assistência, quisesse assistência de cesta básica, roupa, e já mudou completamente a fala da pessoa. Isso foi uma situação e também aconteceu numa outra casa espírita também, na Zona Sul, aonde eu ia conhecer a mocidade, e a pessoa me deixou no chá de cadeira, tomei um chá de cadeira literalmente. A pessoa falou: não, espera aqui embaixo que não começou ainda. Eu esperei 1h30, e quando eu vi um conhecido, disse pra mim assim: ué, o Raí,
já está rolando a atividade. A atividade da mocidade está acontecendo. Você está fazendo algo por quê? Ué, porque a pessoa que me recebeu falou que não tinha começado ainda. Não, não, vamos subir. E a pessoa depois ficou muito sem graça comigo. E aí nesse núcleo da mocidade eu era o único negro. E realmente isso bate um pouco, de modo geral. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. As forças do Estado possuem um alvo preferencial. Não falarmos sobre isso e enfrentar as causas desse problema é fingir que ele não existe e sermos condescendentes. Para nos ajudar nesse movimento de empatia de quem não habita nessa encarnação um corpo negro, você poderia, Raí, nos contar sobre como você recebe essas notícias de violência, normalmente seguida de morte de pessoas negras? As notícias das mortes de pessoas negras, assim, de juventude, jovens negros, me atinge de uma forma muito negativa, porque eu fico pensando assim, meu Deus, talvez o próximo pode ser eu. Já fui diversas vezes abordado por policiais. Hoje em dia eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma de não usar carteira. Hoje em dia eu uso um porta-cartão e coloco dinheiro ali envolvido. Porque toda vez que eu era abordado pela polícia, eles pegavam meu dinheiro e diziam assim, é por café. Eu morei durante muito tempo no complexo do Lins de Vasconcelos, mas mais precisamente ali na comunidade do Morro do Encontro. E já teve policial entrando na minha casa, insultando minha mãe, xingando minha mãe, dando tapa na minha cara. Já teve essas situações. E me deixa muito triste, né, sabe? Você vê né, a situação se crescendo nesse meio e isso deixa um pouco desacreditado que isso possa melhorar, sabe? Isso me deixa muito preocupado de modo geral. E me deixa muito revoltado de uma certa forma, mas também muito receoso, com medo de andar na rua, com medo que isso pode ser eu primeiro. E toda vez que eu sou abordado ou vou com uma tentativa de abordagem, eu já levanto as mãos pro alto e já me viro, porque foi o que minha mãe ensinou. Se a polícia te abordar, levante as mãos, diz que você não tem nada no bolso. Raí, você conhecia a Catherine Romeu, né? A jovem negra grávida de 4 meses, morta no dia 9 de junho durante uma operação policial no complexo do Lins. É mais uma estatística, né? Que a gente não gostaria de dar, mais uma notícia que nós não gostaríamos de dar, de vivenciar dentro de todo esse processo tão difícil que é o genocídio da juventude negra. As balas, elas acham os corpos negros, né? E essa violência é uma violência que a gente não consegue nesse momento vislumbrar uma resolução mais rápida. O que isso significou para você, André? A Kathleen, eu convivi com ela, na verdade, eu tive a experiência de conviver com ela no período do meu ensino médio, mas mais precisamente na parte do curso de técnica e administração, onde nós estudamos juntos. A gente, durante quase 2 anos, a gente conviveu, conversando e tudo mais. Ela já era, na época, aspirante de modelo, de manequim, e a gente sempre pegava o mesmo ônibus, porque a gente morava no Complexo do Lins. Então, o nosso curso era lá em Jacarepaguá, lá no Pichincha, e nós pegávamos o mesmo ônibus. E a gente conversava, falando da família, falando sobre os nossos futuros, o receio de morar na comunidade, dos casos que aconteciam, e de modo geral. A gente tem 1 ano de diferença, eu sou 1 ano mais velho do que ela. E naquela época, a gente já debatia com a questão da violência. A gente já conversava sobre como as pessoas olham pra gente de uma cara, nariz torto, de desdenho. E como é difícil, ainda mais ela que estava estudando para ser modelo nessa área que era literalmente um julgamento muito grande. E ela dizia que ia continuar porque era o sonho dela. Desde criança, ela já pegava o sapato da mãe, já se vestia com roupa mais velha, dizendo que queria ser modelo. E ela conversava isso, relatava isso com a gente. Depois, um dos últimos momentos que eu lembro dela, assim, não desse acontecimento que ocorreu mais um tempo atrás, foi que a gente estava conversando sobre a questão do futuro. E um momento muito marcante que eu lembro dela foi justamente no momento quando ela relatou pra gente do desejo de ela seguir essa área de modelo. Que ela falou assim pra gente, eu não me envergonho de onde eu vim, eu quero mostrar sim
que eu vim da comunidade, me orgulhar da cor que eu tenho, e vou aqui para mostrar para as pessoas que eu não me envergonho das minhas origens. E uma coisa que me entristece também muito, não só pela perda que aconteceu com ela, mas como pessoas que estão denigrindo, pessoas que estão falando, é um mimimi, mimimi. Gente, não é mimimi. E o que me entristece ainda mais, traz uma revolta, é porque as pessoas, elas falam com achismo, mas não tem nenhuma dimensão de quando a gente perde alguém por uma questão de violência, onde os corpos negros são vistos como apenas mais uma estatística. Vale ressaltar que o tráfico, outras coisas, o tráfico, armamento, elas não são construídas na comunidade, e a gente sempre vira alvo. Eu quero sempre lembrar da Kathleen de uma maneira sorridente, lembrar que ela não foi somente mais uma, que ela foi uma mulher preta, uma mulher que conquistou o seu lugar, sim, conquistou o seu lugar não só na sociedade, como também nos movimentos, porque ela participava de movimentos afro, ela participava desses movimentos que eu sempre acompanhei pelas redes sociais dela. E quero sempre lembrar desse momento dela aqui na Terra, das coisas positivas que ela fez. E o lado positivo também que eu quero trazer é que a doutrina me dá o conforto de saber que mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar. E eu só quero que antes que qualquer pessoa julgue ou fale, pode ser mentira, põe um pouco o peso na consciência e faz um questionamento. Quantas Kathleens, quantas pessoas negras precisam serem mortas, passar por violência, até isso modificar? É isso que eu queria trazer para vocês. Que assim, que com certeza onde quer que ela esteja, foi bem amparada, está sendo bem amparada e que a família possa ser muito bem amparada. Raí, uma das suas estratégias pedagógicas para contribuir para a luta antirracista no movimento espírita é o MAN, né? O movimento afroespírita. Você contaria para a gente um pouquinho sobre esse movimento e como que a galera poderia fazer para poder achar vocês, seguir páginas, para poder se inteirar um pouquinho mais sobre ele? O movimento afroespírita, ele surgiu, começamos a pensar nele lá em 2019, no 5º Congresso de Juventudes Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu lá na AICE, ali em Gianópolis, e teve um tema chamado, tinha várias áreas de convivência que você podia escolher, e escolhi a parte do racismo. Só que, por curioso, o racismo tinha só 5 pessoas, e dos 5, todos eram negros. Então ficou uma conversa, a gente ficou trocando ali, e a gente pensou assim, gente, no movimento espírita a gente precisa de ter alguma coisa a gente debater sobre esses assuntos, porque já fui abordado, pergunto falando assim, Kardec é racista, não sei o que, isso aqui, e temos que realmente debater essa desconstrução. E no final do congresso a gente definiu em fazer uns encontros, nem que fossem semanais, quinzenais, mensais, e aí surgiu o MAN, que é o movimento afroespírita. Nesse momento, a gente deu uma parada nesse primeiro semestre de 2021, por questões de demanda de trabalho. A gente deve retornar agora nesse segundo semestre, fazendo encontros mensais, que a gente achou mais pertinente. E aí vem a gente discutindo dentro da ótica da luz da doutrina espírita, mas também trazendo algumas questões que é sempre debatido, como a questão da perfeccionalidade da pessoa em si, e entre outros assuntos que eu acho bem pertinente em trazer. E as áreas as frentes que eu tenho atuado nesse meio, a gente sempre está trocando figurinhas. Então, eu posso dizer que eu não tenho uma área específica para dizer onde eu estou atuando, de modo geral. Mas eu super recomendo, se quiserem participar, vocês só procurar o MAN, Movimento Afroespírita, no Instagram, que a gente sempre está postando alguma coisa por lá. E para fechar esse nosso bate-papo, trazendo mais uma voz que você já ouviu falar aqui no Lente e que tem rodado as lives do Brasil falando sobre intolerância e preconceito, é o nosso amigo Tiago Brito, nosso grande amigo Tiago. Tiago, como tem sido esse movimento e como os espíritas têm recebido essa sua fala? Muito legal estar passando por aqui pelo Lente Espírita, podcast do qual sou muito fã. Bom, mas é verdade. Eu tenho falado sobre intolerância, sobre preconceitos, e o movimento espírita, ele não é o pé de alecrim dourado, né? O movimento espírita, ele também está inserido
na nossa sociedade. Então, no movimento espírita, que é feito por nós, pessoas imperfeitas, ele também vai exercer algum tipo de preconceitos, de discriminações, de marginalização das minorias, dos menos favorecidos. E eu tenho tido uma experiência muito legal, porque, principalmente agora online, falar sobre a nossa luta contra a intolerância, contra os preconceitos que ainda habitam em nós, né, de forma cultural, estrutural, tem me trazido um retorno interessantíssimo. Por exemplo, eu tenho recebido feedback de pessoas que participam das palestras, e aí eu falo que eu sinto falta de ver pessoas com cabelos coloridos, com black power, com dreadlock, com tatuagem. Eu sinto falta de palestrantes transgêneros. Enfim, eu sinto falta dessa quebra de tabu, né? Saindo desse padrão que foi normalizado pela nossa sociedade. E é engraçado porque eu já vi gente se chocando quando eu falo, por exemplo, do racismo mediúnico. Racismo mediúnico. É um exemplo que eu dou, que o mesmo espírito aparece com uma roupagem de linguagem científica e todos vão achar interessantíssimo, uma coisa meio eurocêntrica, né? Se tiver um sotaque alemão, então, é fantástica essa comunicação. E, de repente, se esse mesmo espírito se manifesta com uma linguagem mais simples ou numa roupagem, por exemplo, daqueles irmãos que se apresentam como pretos velhos, muitas vezes o espírito nem tem a necessidade de aparecer com essa roupagem, mas talvez ele possa testar o nosso nível de preconceito, já que o espiritismo diz que o que importa é o fundo da mensagem, o que importa é o conteúdo da mensagem e não a forma. Então é isso. Mas tem sido maravilhoso ver pessoas falando: nossa, Tiago, como sua fala foi bacana, essa reflexão da doutrina espírita foi boa para mim, porque muitas vezes eu me senti sozinho, me senti não acolhido na minha casa espírita. Essa é a experiência que eu tenho para dividir com vocês. Gente, um beijo. Estamos sempre juntos, de mãos dadas. Viva Jesus! É isso aí, galera. Chegamos ao nosso Lente em Foco. É onde nós deixamos aqui algumas dicas para vocês relacionadas ao episódio, de livros, filmes, músicas, qualquer coisa do gênero. Infelizmente não vamos ter aqui as dicas dos amigos que colaboraram com seus relatos, mas se eles quiserem, eles marquem aqui no Instagram da gente, aqui, deixa aqui uma dica relacionada a esse episódio. Eu gostaria de deixar para vocês um filme, um documentário que eu deixei para ver há muito tempo e acabei vendo há pouquíssimo tempo. Eu acho que tem umas 2 semanas, que é o documentário que está no Netflix chamado A 13ª Ementa. Ele é muito importante para a gente poder entender como que estruturas de violência vão se naturalizando e vão se escondendo por detrás de algumas falas ao longo da nossa história, ao longo da nossa sociedade. E é isso aí, galera. Gostaria de agradecer profundamente cada um aqui que abriu a janela do seu coração e deixou aqui o seu relato, deixou aqui a sua dor, que tem um objetivo pedagógico para cada um de nós na nossa busca por crescimento, por desenvolvimento, por evolução, não só do indivíduo como de toda a sociedade. Essa troca ela é fundamental. E ela é fundamental principalmente porque nós conseguimos perceber que não só existem coisas que a gente não consegue ver no movimento espírita, existem coisas que a gente jamais imaginaria que pudesse estar presente no movimento espírita. E para a gente poder tratar, galera, a gente precisa olhar e conversar sobre isso. Então, por mais que seja difícil ouvirmos uma coisa ou outra, entendamos aqui como objetivo pedagógico e que é uma construção coletiva. Por isso vocês têm liberdade total para criticar, liberdade total para contribuir, para dividir aqui, se for da vontade de vocês também, os seus relatos. Agradecer que recebemos o nosso primeiro e-mail com
uma sugestão de um episódio da nossa amiga Renata Araújo. Valeu mesmo, a gente ficou muito feliz, já acolhemos a proposta. A gente não participa muito, galera, de Instagram, dessas coisas assim, a gente nem tem muito tempo para essas coisas. Do pouco que a gente participa, a gente gostaria de ter mais essa interação. Então, assim, se em algum momento vocês se quiserem, falar assim, cara, isso aqui tem a ver com o tema, tem a ver com lente, a gente gostaria de ouvir alguma coisa assim, alguma troca de ideia, mandem pra gente o episódio, a sugestão do episódio, ela vai ser muito bem acolhida, tá bom? Rosália, fica com você agora a sua dica do Lente Foco, as suas palavras finais pra gente. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todo mundo, galera. Fiquem com Deus. Eu também não tenho dica melhor, Gabriel. Leiam o Livro dos Espíritos. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam Boa Nova. Assistam documentários, filmes que falem sobre o Espiritismo. A gente precisa cada vez mais se nutrir das boas ideias, se nutrir dessas diretrizes para que a gente seja espíritas melhores e para que nós sejamos seres humanos melhores. Meus amigos, é sempre uma alegria estar com vocês, mesmo diante de debate tão sensível, tão doloroso, que me atinge profundamente, né? Estar mulher, negra, lésbica e pobre na Terra não é tarefa fácil, mas eu tenho aceitado esse desafio com muita convicção na vida espiritual e com muita convicção de que as transformações do amanhã têm que começar agora. As violências sofridas, elas precisam ser cada vez mais expostas, cada vez mais trazidas à superfície, para que nós possamos debater cara a cara, com coragem, com justiça, com compaixão e, acima de tudo, amor. O Espírito de Verdade nos aconselhou 2 ensinamentos muito, muito diretos e muito profundos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Não vai adiantar nada, meus amigos, nós compreendermos todas as teorias, sabermos de cor todas as questões, termos lido todos os livros, participarmos de tarefas, de trabalhos na nossa casa espírita, se nós não conseguirmos olhar com amor o nosso semelhante, se nós não entendermos que aquele que sofre, que aquele que é diferente de nós, é o nosso irmão em humanidade. Essa é a tarefa do espírita no mundo hoje. Essa é a tarefa e o sentido de jogarmos a lente espírita no nosso cotidiano. Sejamos mais e mais espíritas. Ouçamos mais nossos companheiros, nossos amigos que vivenciam essa profunda problemática que não está distante de nós, muito pelo contrário, está cada vez mais desvelada dentro das nossas casas espíritas. É o irmão em atendimento espiritual, é a irmã da cadeira mediúnica, é o irmão que está numa palestra pública, aquele que chega pela recepção da nossa casa. Que adentrem todos a nossa casa-coração e que nós estejamos cada vez mais atentos para dizer presente a Kardec, para dizer presente a Jesus e para sermos muito mais felizes e contraproducentes na Terra. Um grande beijo, um abraço muito forte, contem conosco sempre e até o próximo Lente Espírita. Sigo